Jesus diz: a destruição vem do norte. Está às vossas portas, América. 12 de setembro de 2020. Palavras de Jesus através da irmã Claire. Claire começou: que o Senhor prepare os vossos corações, queridos habitantes do coração. Um tempo de extremo sofrimento está a chegar ao mundo e a esta nação. Durante toda a manhã ouvi a canção: preparai o caminho do Senhor, preparai o caminho do Senhor e gritai a plenos pulmões. Não se calem sobre os pecados no vosso meio, falem corajosamente contra os pecados do povo. Enquanto eu estava sentado diante do Senhor, vi uma enorme nuvem escura que parecia vir do norte. Espalhou-se pelas vastas planícies e Jesus disse: os tempos difíceis estão a chegar e têm de chegar, porque o meu povo ainda não se arrependeu dos seus excessos e do seu estilo de vida descuidado que se tornou um ídolo. De certa forma, poder-se-ia dizer que este estilo de vida é um ídolo americano que todos adoram, estudam e ao qual dedicam as suas vidas. O que eu quero dizer com isto é que um certo padrão irrealista foi estabelecido pela ganância, avareza, postura social e injustiça, enquanto o vosso presidente trabalha arduamente para apoiar a economia. Esqueceu-se da floresta, concentrando-se apenas nas árvores. O sistema de valores de toda a sua vida centrou-se no sucesso empresarial e um estilo de vida luxuoso. Apesar de manter alguns padrões morais, muito se perdeu devido a compromissos e a sua consciência nunca foi devidamente formada. A obtenção de riqueza não tem nada a ver com uma vida boa. Aqueles que levam uma vida boa são geralmente muito pobres, mas felizes porque a sua consciência não tem nada com que os censurar. Os ricos, pelo contrário, passam a noite acordados a planear como aumentar a sua riqueza. Mas há pessoas ricas que têm um sistema de valores correto. Os bons e os ricos deste país são conscientes da sua responsabilidade para com o mundo, da sua responsabilidade de partilhar o que lhes foi dado. É verdade, eu disse, que lhes foi dado. Alguns insistem que o mereceram, mas na verdade foram-lhes dadas oportunidades e talentos que a outros não foram dados, e por isso fico à espera de ver se eles se apercebam de como fui bom para eles, ao proporcionar-lhes a inteligência, as oportunidades e os recursos. É preciso grande convicção moral e caráter para utilizar estes recursos, de forma a não incorrerem no castigo do inferno, para si próprios e para os seus descendentes. Por outras palavras, há aqueles que usam a sua riqueza para o reino de Deus e aqueles que acumulam até ao dia do julgamento e da sua própria destruição. Ter riqueza é um sinal de grande confiança e usá-la corretamente é uma grande graça. Qualquer um pode ganhar dinheiro e gastá-lo nas suas próprias concupiscências e desejos, mas é preciso ser muito íntegro para cuidar do próximo e até do próximo, à sua própria custa. O humanismo secular, que é outro nome para a doutrina satânica, tornou-se o código moral padrão, porque enquanto você estava ocupado a aumentar a sua riqueza, os agentes do diabo introduziram-nos seus valores de vida e apresentaram-nos como valores cristãos, sob o falso pretexto de querer ajudar a humanidade. Veja os princípios da Igreja de Satanás. Verá uma forte semelhança e ligação entre o humanismo secular e o satanismo, que se tornou o sistema de valores moderno daqueles que têm estado em posições de liderança e daqueles que estão prestes a ascender a posições de liderança. Não entendes? Estas pessoas acreditam seriamente que estão a fazer algo de bom ao dominarem o mundo. Vêm-se como salvadores nascidos para corrigir o mundo, controlando e manipulando as leis da natureza e do bom senso.
Criam monstros em laboratórios enquanto ensinam todos a desprezar a verdade cristã em favor dos seus próprios princípios, que parecem inocentes por fora, mas na realidade só têm um exterior caiado para esconder as maquinações de Satanás, para destruir o mundo e todos nele. Acreditam que são uma raça superior, a quem foi dado o privilégio de retificar o mundo e controlá-lo sem Deus. Eles veem-se a si próprios como os deuses responsáveis pela procriação dos humanos na Terra. Meu povo da América, alguns de vós foram heróicos com os vossos ganhos, outros cederam descaradamente à ganância e à avareza, e ao fazê-lo amontoaram sobre si próprios as dores do inferno. Claro, o que eu quero dizer é que o vosso presidente é um homem muito capaz, com uma consciência mal formada. As coisas melhoraram desde que ele tomou posse, mas continua a existir um reduto de injustiça, porque ele não é um pai para os pobres. O vosso país elegeu um homem altamente dotado, com um problema moral. Ele precisa de aprender os verdadeiros valores da vida a um nível mais profundo do que nunca. Estou com ele neste esforço e ele aprenderá. Ele é um exemplo extraordinário de um americano bem-sucedido e, por conseguinte, a verdadeira humildade tem de chegar a ele e a este país. Ele encarna a imagem do sucesso para tantos que sentem que estão a viver o sonho americano, mas que em breve acordarão para o pesadelo americano. Quero que todo o meu povo, em todo o mundo, mas especialmente na América, se arrependa das suas vidas indulgentes de abundância e aprenda a importância da partilha. Porque a publicidade e o exemplo egoísta dos seus pais pintaram-lhes uma imagem 180 graus ao contrário do que é correto e bom. Perderam a vocação mais importante das suas vidas: pôr-me em primeiro lugar e partilhar com os pobres. As injustiças cometidas contra os pobres do mundo, enquanto as corporações ficam cada vez mais ricas. Tudo isto clama aos céus, e o vosso Deus ouviu-as. As queixas acumuladas nos tribunais de julgamento no céu superam as boas ações. Algo está fundamentalmente errado com a América, e não tem nada a ver com o ressurgimento da economia. O vosso presidente está a apresentar isto, em parte, como uma plataforma para se manter no cargo. Mas vejo a ganância, a luxúria e os estilos de vida ultrajantes neste país que clama aos céus porque os pobres foram explorados. Este presidente faz muitas coisas boas, mas tem uma mentalidade distorcida e não se apercebe de que os meus padrões são totalmente opostos a este padrão financeiro. Além disso, as pessoas em geral não reconhecem o seu pecado, e este pecado em particular abriu a porta para o castigo que se aproxima nesta nação. Acorda, América, acorda! O tempo do vosso julgamento está sobre vós. Não ignoreis mais o apelo dos pobres no meio de vós e no mundo. Não amonteis mais tesouros para vós próprios na terra, porque numa fração de tempo, de um batimento cardíaco, estas coisas arderão. Se quereis a minha proteção, deveis não só viver de acordo com as minhas ordens, mas também ser um pai para as nações, trazendo justiça e igualdade e acabando com a exploração dos pobres. Estas coisas deviam ser declaradas ilegais. Plantas geneticamente modificadas que roubam sementes aos pobres para se reproduzirem. Não fui eu que concebi tudo para que se possa reproduzir e crescer? Então, por que é que roubaram esta dádiva essencial aos pobres? Sereis responsabilizados por este crime, bem como por todos os outros que cometestes contra os pobres, para lhes tornar a vida insuportavelmente difícil. A pornografia que leva os homens e as mulheres a tornarem-se como animais e que dá lugar a demónios que causam estragos indescritíveis nas pessoas, habitando-as e cometendo crimes graves. A pornografia deve ser ilegal no vosso país, a América. Acordem! Os vossos pecados estão a gritar aos céus
e um martelo está prestes a tocar em destruição. O aborto. Sabeis muito bem que estáis a matar inocentes e basta olhar para Nova York para compreender as consequências deste pecado hediondo. Tenho sido misericordioso para com essa cidade, mas a justiça jama. Os pratos da balança estão inclinados e não a favor dessa cidade. Tráfico sexual. Fizeste bem a tua guerra contra o tráfico sexual e contra os demónios alienígenas no teu meio. Mas porquê permites que os laboratórios corporativos tenham a liberdade de cometer crimes indescritíveis e para criar híbridos humano-animal e humanos sem alma programados para obedecer a todas as vossas ordens, por mais maléficas que sejam? Estas corporações são criminosos, gananciosos, não cientistas. Causaram danos irreparáveis às almas que criei para prosperarem e desfrutarem da vida nesta terra. A bruxaria deve ser definitivamente ilegal. O satanismo e a bruxaria devem ser ilegais. É isso mesmo. Aqueles que praticam artes secretas são destruidoras da humanidade e da terra. Recebem ordens de Satanás, cujo único objetivo é causar dor e morte indescritíveis e destruir a terra que criei fértil, bem como os homens e mulheres a quem foi dado o sopro da vida. São assassinos e ladrões no meio de vós e, no entanto, deixais que o façam sob o pretexto de liberdade religiosa? Liberdade para fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Planos secretos contra os inocentes e corromper a humanidade com mentiras e promessas de poder sem fim? Porquê, América? Porquê permitiste no seu meio? Não quero sobrecarregar-vos com os vossos pecados, pois sou um Deus misericordioso e amo tudo o que criei. Mas vós tolerais esta destruição, permitindo que o satanismo e os cultos malignos continuem. Não reconheceis a ligação entre os jovens tóxico-dependentes, as crianças sexualmente imorais e a feitiçaria? Não se apercebem de que foram vocês próprios que provocaram esta situação ao não combaterem este mal? Sexo e violência na indústria cinematográfica. Onde está enterrada a tua consciência, América? Entre os corpos dos que foram mortos, dos que foram assassinados por causa de modelos maléficos apresentados a mentes inocentes e programados para não terem decência? Não sabem que, enquanto fecham os olhos a esta abominação na indústria do entretenimento, os vossos filhos estão a ser moldados para se tornarem assassinos adúlteros? Não sabem que os jovens estão a ser treinados para matar os bons e os inocentes, alimentados pela sede de sangue que lhes foi treinada nos jogos de vídeo e nos filmes? Como podeis ser tão ignorantes e permitir que esta depravação crie a próxima geração de assassinos e violadores? A resposta reside, mas mais uma vez, na ganância e na ganância pelo dinheiro. Estas coisas vendem-se bem e fazem dinheiro para os monstros contra a humanidade. E essas coisas acontecem debaixo do vosso próprio teto. A maior parte das vezes, sem o vosso conhecimento. Confusão dos sexos. Isto está a ser ensinado para erradicar a moralidade e o carácter e acabar com a raça humana, tal como eliminar a consciência das crianças que não sabem o que é melhor. E vocês permitem-no? Onde é que estás, América? Onde é que estás? Aceitem trabalhos extra para ganharem mais dinheiro para o vosso estilo de vida, enquanto os vossos filhos aprendem a torturar, a violar e a matar nos jogos de vídeo que vocês pagaram. Enquanto eles aprendem a destruição dos valores familiares a favor dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Onde é que vocês estão? Estas são apenas algumas das injustiças óbvias, mas há muitas mais relacionadas com os militares e o controlo de outros países, instigando motins e depondo líderes devidamente eleitos. Destroem o ambiente com experiências que prejudicam a vida das pessoas. Poluem e destroem o ambiente e causam um sofrimento incalculável às pessoas,
ao seu próprio povo. Traidores da vida americana, sofrimento que mereceram por causa da sua indiferença aos pecados que estão a ser cometidos à sua volta. Os vossos pecados, os vossos pecados, os vossos pecados, América, clamam ao céu, clamam por justiça. Despertai do vosso sono, examinai as vossas vidas e arrependei-vos, pois a hora do julgamento está sobre vós. O vosso Deus não vai mais ignorar a injustiça feita à humanidade pelos vossos crimes. Não adiaremos mais o que vos é devido. Humilhai-vos e examinai os vossos caminhos. Vede se as acusações que vos são feitas são verdadeiras. Irei ouvir o vosso grito de misericórdia quando ignoraram o grito dos pobres no vosso meio? O julgamento vem do norte. O julgamento está às vossas portas. Sei que ouvirei as vossas orações quando vos arrependerdes das atrocidades e injustiças no vosso meio e compensardes a indiferença e a perda daqueles que não são capazes de se ajudar a si próprios. O meu Espírito Santo está convosco para fazer brilhar uma luz nos vossos corações, para que possais reconhecer verdadeiramente o estado das vossas almas e vir diante de mim com arrependimento sincero, para que eu possa perdoar os vossos pecados e injustiças e restaurar-vos na verdade. Apesar de todas estas coisas, eu amo-vos acima de todas as coisas. Amo-vos e estou à espera que acordem. Acordem, América.